Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, sexta-feira, 12 de abril de 2024, estamos na segunda semana da Páscoa. O evangelho da nossa reflexão é o evangelho de João, capítulo 6, versículos 1 a 15. O Senhor esteja com vocês. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Todos, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque viu os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí, com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: Onde vamos comprar pão para que todos eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: Fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças, distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães deixados pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamaram: Este é verdadeiramente o profeta, aquele que devia vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho, para o monte. Amados irmãos e irmãs, são palavras da nossa salvação. Todos, glória a vós, Senhor. E assim, amados irmãos e irmãs, quando Jesus mostra a multidão e pergunta o que vamos fazer para alimentar tanta gente, os discípulos veem essa impossibilidade, mas está aqui, diz André, está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas fica a pergunta: mas o que é isso para tanta gente? E assim, amados irmãos e irmãs, daquilo que o menino trouxe sobraram 12 cestos. Imaginemos, amados irmãos e irmãs, se todos tivessem trazido um pouco, como seria muito maior a fartura. Vejam, ao invés de um só trazer um pouco, mas se todos tivessem trazido um pouco. E assim, amados irmãos e irmãs, o Mestre Jesus mostra que nas mãos de Deus tudo se multiplica. E nos mostra principalmente que onde há amor, onde há partilha, nada falta. E assim, aquele menino traz um pouco, e o pouco que o menino traz se transforma em muito. Mas por quê? Porque foi colocado nas mãos de Deus. Por isso, amados irmãos e irmãs, tenhamos a coragem de partilhar o pouco, do nosso tempo, e nunca haverá falta de tempo. Partilhemos um pouco do nosso pão e nunca haverá falta de pão. Partilhe um pouco da sua vida e você terá vida em abundância. E assim, amados irmãos e irmãs, o pouco que tivermos a coragem de partilhar, aquilo que nós tivermos a coragem de colocar nas mãos de Deus, porque lembrem, nas mãos de Deus ou nas mãos do Pai, tudo se multiplica. E assim, amados irmãos e irmãs, que se multipliquem abundantemente
tudo que tivermos coragem de colocar nas mãos de Deus, tudo que tivermos coragem de partilhar. Porque lembrem, hoje, né, se nós olharmos hoje o mundo não há falta de pão, mas há falta de partilha. Então, hoje o grande desafio não é multiplicar os pães, o grande desafio é partilhar o pão, né, sem que esse mesmo pão, né, se estrague. Lembra que Jesus diz, né, que devem ser juntados para que nada se perca. Então, infelizmente, nós olharmos bem, amados irmãos, quanta comida acaba se estragando. Lembre de São Francisco, ele pedia esmola de manhã, distribuía à tarde. E às vezes nós dizemos que somos devotos de São Francisco. Vejam, conta uma história que certa vez São Francisco, um bico de pão tinha sobrado na despensa de São Francisco. Então ele dizia, ele pegou aquele bico de pão e saiu pelo mundo procurando alguém para entregar aquele bico de pão, porque dizia ele que alguém, né, aquele bico de pão que estava ali, ele ia se estragar. Mas por quê? Porque não chegou naquela pessoa que estava com fome. Então São Francisco pegou aquele bico de pão e saiu pela noite até encontrar alguém que estivesse com fome para ele dar aquele bico de pão. E nós, amados irmãos, reclamamos que não temos aquilo que a gente quer, aquilo que a gente precisa, mas ao mesmo tempo as coisas se estragam na nossa despensa e a gente não dá de esmola. Então vamos pensar sobre isso, amados irmãos. Dizemos até que somos devotos de São Francisco, mas não temos coragem de dar de esmola aquilo que não deveria estar sobrando na nossa despensa. Então, amados irmãos e irmãs, que desça sobre cada um de vós as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia, compartilhe o nosso vídeo e se inscreva no nosso canal.